Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática resolvendo questões de informática para concurso de 2020. Pessoal, claro, nós já vamos resolver essa questão, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos à leitura dessa questão de hoje que diz assim: analise a seguinte planilha do Microsoft Excel 2016 que apresenta a nota de alguns alunos em uma determinada prova. Sabendo que essa planilha se inicia em A1, campo contendo o texto nome, qual o resultado de igual média, abre parênteses B2, dois pontos B6, mais média C, abre parênteses B2, dois pontos B6, ponto e vírgula, entre aspas, maior 3, fecha parênteses. Letra A, 11, letra B, 12, letra C, 13 e a letra D, 14. E aí, pessoal, qual a resposta correta dessa questão? Primeiro, eu preciso fazer o seguinte aqui para que vocês tenham uma ideia de resposta da questão. Vamos separar só a planilha indicada com a fórmula que ele indicou. Lembrando que ele disse que o campo aqui onde tem nome é a célula A1. Vamos fazer isso passo a passo? Vem comigo aqui. Separei então a planilha indicada na questão e a fórmula. Ele disse que esse campo nome é a célula A1, porque é da coluna A. Se esta é a coluna A, então essa ao lado é a coluna B. E se essa é a célula A1, as linhas são indicadas por número. Então esta é a linha 1, aqui é a linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, respectivamente. Então primeiro, nós consolidamos que as colunas são com letras, aqui coluna A, aqui coluna B, e as linhas com números de 1 até 6, aparecendo aqui 6 linhas. Aí ele pede primeiro a função med, abre parênteses, B2, dois pontos B6. No Excel, a função med retorna o que a gente chama de mediana. Para quem não sabe o que é a mediana, é o valor central. E como é que a gente resolve a função med? Vem comigo, primeiro vamos observar o intervalo. B2, dois pontos B6, quer dizer da célula B2, coluna B, linha 2, até a célula B6 e todas que estão entre elas nesse intervalo. Isso quer dizer que ele quer saber destas células qual o valor central de B2 até B6. Para saber isso, nós temos que colocar esses valores aqui do intervalo B2, dois pontos B6, em ordem crescente. Se a gente for colocar em ordem crescente, o primeiro é o 3, depois 4, depois 6, depois 6, depois 8. Vamos botar aqui em ordem crescente. 3, 4, 6, 6 de novo, porque tem duas vezes o 6 ali, e 8. Depois de colocar os valores em ordem crescente, tem que pegar o valor central. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Qual o do meio? É o 6, esse 6 aqui. Então a função med retorna isso, ela é a mediana, retorna o valor central. Então 6 é o resultado de toda essa função med B2, dois pontos B6. Vamos colocar aqui no lugar dessa função med 6. Pronto. Agora, pessoal, temos que resolver essa outra função, que é a função média C. A função média C funciona assim: o primeiro argumento é o intervalo, nesse caso B2, dois pontos B6, que vai da célula B2 até B6, e o segundo argumento, que vem depois do ponto e vírgula, indica a média se os valores estão de acordo com um critério. O critério vem no segundo argumento, que nesse caso é maior que 3. Então ele quer saber média se os valores do intervalo B2 até B6 forem maiores do que 3. Quer dizer, eu só posso fazer a média aqui dos valores desse intervalo que forem maiores do que 3, porque esse segundo argumento é o critério para extrair a média. Quais são os valores que são maiores do que 3 nesse intervalo? O 8, o 3 não, porque o 3 é igual a 3, está fora. O 6, o 4 e o 6. Então vamos separar aqui somente os valores que são maiores do que 3 nesse intervalo, certo? 4, 6, o 6 e o 8. E agora o que a gente faz? Agora a gente tem que extrair a média. Nesse caso não é a mediana, não é o valor central. A função média C não é mediana. A função média C é a média aritmética dos valores que são maiores do que 3 nesse caso. E para fazer a média aritmética, eu tenho que somar todos esses valores e depois dividir pelo número de referências indicadas. Por exemplo, ó, 4 mais 6 mais 6 mais 8 vai nos dar o resultado 24. Esse é o resultado da soma. Agora eu tenho que dividir pelo número de indicações para a média, que é 1,
2, 3, 4, porque eram 4 valores maiores do que 3. Então tem que pegar esse 24 e dividir por 4 indicações dessa média. 24, que é o resultado da soma, dividido por 4 indicações para essa função média C, 24 dividido por 4 também é 6. Coincidentemente, o resultado desta função média C também deu 6. Então vamos substituir toda essa função média C por 6. E agora o resultado final tem que ser 6 mais 6, porque ele pedia o resultado da função média mais o resultado da função média C. 6 da função média mais 6 da função média C, 6 mais 6 dá 12 como resultado final para a questão. Então vamos lá buscar nas respostas ali, nós temos na letra B de Brasil, observa o resultado 12, que então é o gabarito desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!